A OnePlus oficializou esta semana os seus novos smartphones. Dessa vez, temos 3 aparelhos, sendo 2 top de linha e um com pegada de intermediário premium. Vamos deixar o mais simples para depois e focar naqueles com mais poder de fogo, os OnePlus 9 e o OnePlus 9 Pro. A fabricante chinesa sempre apostou em ótimos celulares, mas ainda pecava em um ponto, as câmeras. Agora, em parceria com a Hasselblad, será que a história muda? Confira as primeiras impressões do Tudo Celular dos novos celulares da OnePlus em parceria com os nossos irmãos italianos do HD Blog. Parece que a OnePlus decidiu seguir o mesmo caminho da Samsung ao diferenciar seus celulares pela qualidade externa. Apenas o Pro tem corpo de metal, enquanto o OnePlus 9 tem carcaça de plástico. Eles são diferentes no tamanho, mas trazem design similar, exceto pelo fato de que o modelo mais caro tem uma câmera extra na traseira. Como é a nova tendência no mercado, os furos para as câmeras cresceram seguindo o que vimos em lançamentos recentes da Apple e Samsung. Será que isso significa melhor qualidade fotográfica? Veremos logo mais. Voltando ao design, vemos que a parte frontal parece ter mudado pouco, mas a curvatura do vidro está mais suave em ambos os modelos. Isso melhora a pegada e reduz os reflexos na tela. O furo da câmera de selfie segue no canto esquerdo, como vem sendo adotado desde o OnePlus 8 Pro. A proteção contra a água apenas no modelo mais caro e a tecnologia de carregamento sem fio é mais avançada no Pro. O OnePlus 9 Pro chega em 3 opções de cores: prata com degradê, além de verde e a outra com tom grafite, enquanto o OnePlus 9 tem de diferente as cores lilás e azul. Outra diferença entre os dois modelos está na tela. O OnePlus 9 vem com painel Fluid AMOLED de 120 Hz e resolução Full HD+, enquanto o Pro tem um painel LTPO Fluid AMOLED de segunda geração que permite alternar a velocidade variando de 1 a 120 Hz, o que ajuda a reduzir o consumo de energia em 50%, por mais que tenha resolução maior com mais pixels para serem alimentados. A tela do OnePlus 9 Pro também é superior na reprodução de cores, sendo capaz de exibir mais de 1 bilhão de tons diferentes. Ele tem suporte HDR10, HDR10 Plus e HLG. Os dois receberam o selo da Netflix de qualidade máxima com o serviço de streaming, o que garante que até mesmo o mais barato também seja uma ótima opção para consumo de filmes e séries. Porém, a tela do 9 Pro tem brilho mais forte, o que ajuda a ter melhor experiência com conteúdo em HDR. O OnePlus sempre deu atenção à parte sonora em seus celulares e temos som estéreo de qualidade em ambos, com um volume tão potente quanto o de rivais mais caros. O OnePlus 9 e 9 Pro são celulares top de linha e, como tal, trazem o que há de mais avançado em hardware. Isso inclui a plataforma Snapdragon 888, aliado a até 12 GB de RAM. Junte isso ao Android 11 bem otimizado da OnePlus e a tela de 120 Hz e você terá uma experiência muito fluida e que responde prontamente aos comandos do usuário. Neste ponto, os dois modelos não parecem ser diferentes. Por mais que o Pro seja mais caro, você sentirá a mesma experiência no dia a dia do modelo mais barato. É bom ver que a OnePlus não decidiu capar o modelo 9, deixando para fazer isso com o 9R que traz o Snapdragon 870, mas este ficará para um outro dia. Outra novidade interessante na nova versão da Oxygen OS é o Turbo Boost 3.0, que combina sistema de compressão de memória com RAM virtual para permitir que o celular consiga segurar 25% mais aplicativos em segundo plano. O que o sistema faz é roubar uma pequena parte do armazenamento e transformá-la em RAM temporária, fazendo com que você tenha mais de 12 GB na prática. Veremos como isso impactará em nosso teste de velocidade futuramente. Será que a OnePlus vai retomar o trono de mais veloz entre os celulares Android no nosso ranking? Enquanto deixo essa pergunta no ar, vamos dar atenção à bateria. Este é outro ponto que a OnePlus sempre mandou bem, e o 9 e o 9 Pro vêm com 2 baterias que somadas totalizam 4.500 mAh. Estes não são os primeiros celulares com bateria dividida em 2 partes, e a justificativa para tal escolha está no fato de acelerar o tempo de recarga. O OnePlus fornece junto com o celular um poderoso carregador de 65 watts que consegue fazer a bateria ir de 0 a 100% em meia hora. Realmente é algo impressionante e até vergonhoso para a concorrência, já que Apple e Samsung não mandam mais carregador na caixa. Além de você ter que comprar um acessório tão fundamental, ainda precisa esperar mais de 1 hora para ter o celular recarregado. Claro que iremos conferir pessoalmente se tal tempo de recarga é confirmado e quanto dura a bateria dos novos celulares da OnePlus, mas temos que admitir que ficamos empolgados com o que vimos até aqui. Mas vamos ao ponto mais importante e talvez o que você esteja mais curioso em saber. Como estão as câmeras? As tais lentes de grife da Hasselblad fazem diferença? A resposta é sim.
Já estava na hora da OnePlus dar mais atenção ao conjunto fotográfico e seus novos celulares agora conseguem competir com os rivais da Samsung, mesmo que não tenham um avançado sistema de lentes teleobjetivas. Você pode olhar para o sensor de 48 megapixels do OnePlus 9 e não ficar empolgado. Mas aqui temos o novo sensor IMX789 da Sony com suporte para maior captura de dados e que traz a tecnologia DOL HDR para melhor equilíbrio de cores. A ultrawide de 50 megapixels também estreia um novo sensor da Sony, o IMX766. Enquanto a teleobjetiva, presente apenas no modelo Pro, entrega zoom ótico de 3,3 vezes. Por fim, há um sensor monocromático em ambos. Por mais que a Hasselblad tenha ajudado no pós-processamento, ponto que a OnePlus sempre decepcionou, os seus novos aparelhos ainda pecam em nitidez. Claro que isso deve melhorar com atualizações futuras de software, mas é notável ver que agora a empresa tem potencial para enfrentar as rivais, especialmente em cenários noturnos. A câmera frontal segue com o mesmo sensor IMX471 da Sony, estreado lá no OnePlus 7 Pro. Ele é capaz de registrar boas selfies, mas falta foco automático e só consegue filmar em Full HD. E por falar em vídeos, os novos celulares da marca são capazes de gravar vídeos em 8K a 30 fps com a câmera traseira, enquanto o Samsung fica limitado a 24 fps nessa resolução e a Apple nem sequer oferece 8K. O OnePlus sempre teve bons celulares e agora a empresa chega caprichando em tela, som, desempenho, bateria e com a promessa de acompanhar as rivais em câmera. O slogan de matador de flagships ficou no passado, já que foi preciso subir o preço para se tornar competitiva. Mas os valores cobrados ainda são mais atrativos do que vemos em lançamentos recentes da Apple e Samsung. O OnePlus 9 parte de $729 para a versão com 8 GB de RAM e 128 para armazenamento, saindo mais em conta do que o Galaxy S21, enquanto a versão com 12 GB de RAM e o dobro de armazenamento custa $100 a mais. O 9 Pro, que é realmente a estrela dos novos lançamentos da marca, parte de $969 e vai até $1.069 nas mesmas configurações de memória. Passando para a nossa moeda, teríamos valores entre R$4.000 e R$6.000, desconsiderando taxas e impostos. Vale a pena? Bom, isso saberemos depois de testarmos profundamente cada modelo para vermos seus pontos fortes e fracos, mas as nossas primeiras impressões foram bastante positivas. E você, o que achou do OnePlus 9 e 9 Pro? Comenta aí abaixo. Lembrando que mais detalhes e o hands-on em texto e imagens está disponível aí no link da descrição. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.